São João, a verdadeira história por trás da tradição junina. Fique até o final e se surpreenda. O fogo crepita na escuridão da noite. Bandeirinhas coloridas dançam ao vento. O cheiro de milho assado e amendoim torrado se espalha pelo ar. Em cada canto do Brasil, a música e as danças animam multidões, enquanto fogueiras iluminam os rostos sorridentes de crianças e adultos. As festas juninas fazem parte da nossa cultura há séculos, mas poucos sabem que, por trás de toda essa alegria, existe uma história muito mais profunda e antiga. Essa é a história de João Batista. Antes de continuarmos, você pode ajudar essa palavra a chegar para mais pessoas e é totalmente gratuito. Basta deixar o gostei e compartilhar esse vídeo com alguém que você ama. Continuando. Para entender João, precisamos voltar ainda mais no tempo, até o dia em que sua vinda foi anunciada. Naquele tempo, em Jerusalém, vivia um casal já idoso, Zacarias e Isabel. Eles eram descendentes de uma linhagem sacerdotal, tementes a Deus e cumpridores fiéis da lei. Mas havia uma tristeza que os acompanhava por toda a vida. Isabel era estéril. Para os judeus daquela época, não ter filhos era visto quase como uma maldição. A sociedade os olhava com pena, alguns até com desprezo, como se fossem esquecidos por Deus. Até que em um dia comum, algo extraordinário aconteceu. Que era sacerdote, entrou no templo de Jerusalém para queimar incenso diante do altar. Esse era um dos momentos mais sagrados, pois significava a intercessão do povo diante de Deus. Enquanto ele realizava o ritual, algo inesperado ocorreu. Um anjo apareceu. Zacarias estremeceu de medo, mas o anjo lhe disse: "Não temas, Zacarias, tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará um filho. Seu nome será João." E o anjo continuou: "Ele será grande diante do Senhor. Ele virá com o espírito e o poder de Elias para preparar um povo para Deus." Zacarias ficou confuso. Como isso poderia acontecer? Ele e sua esposa já eram velhos. Ele questionou o anjo. E por causa de sua dúvida, foi punido. Ficou mudo até que a promessa se cumprisse. Pouco tempo depois, o milagre aconteceu. Isabel engravidou, mesmo em idade avançada. Foi nesse período que algo ainda mais grandioso aconteceu. Sua prima, Maria, sim, Maria, a mãe de Jesus, também recebeu uma visita do mesmo anjo. Maria, ao descobrir que seria a mãe do Salvador, correu até a casa de Isabel para contar a notícia. Mas antes mesmo que ela falasse qualquer coisa, o bebê no ventre de Isabel saltou de alegria. Naquele momento, João Batista já reconhecia Jesus, mesmo dentro do útero. Era como se sua alma já soubesse que sua missão no mundo estava ligada diretamente àquele outro menino que também estava sendo gerado. Tomada pelo Espírito Santo, olhou para Maria e disse: "Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre." Aquele encontro foi um marco na história da humanidade. João, que seria o mensageiro, já anunciava a chegada do Salvador antes mesmo de nascer. O tempo passou e João nasceu. Quando Zacarias segurou o menino nos braços, sua voz voltou e ele proclamou em alta voz: "Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois ele visitou e redimiu seu povo." Todos ficaram maravilhados com o nascimento da criança. Quem seria aquele menino? O que Deus planejava para ele? A resposta viria anos depois. Mas João já não era um menino comum. Enquanto as outras crianças cresciam aprendendo os ofícios tradicionais de seus pais, João seguiu um caminho diferente. Desde jovem, ele se afastou das cidades e foi viver no deserto. Sua roupa era feita de pelos de camelo e sua alimentação era simples, gafanhotos e mel silvestre. Mas por que ele vivia assim? Porque ele estava se preparando. João sabia que sua vida não era para o conforto. Ele não estava aqui para seguir um caminho comum. Ele havia nascido para uma missão grandiosa, e essa missão estava prestes a começar. O tempo passou. João cresceu
e se tornou um homem forte, mas sua vida era diferente de qualquer outra. Enquanto a maioria dos homens de sua época vivia em vilarejos, trabalhando como agricultores, carpinteiros ou comerciantes, João escolheu um caminho mais radical. Ele se isolou no deserto, vestia-se com roupas rústicas feitas de pelos de camelo. Sua alimentação consistia em gafanhotos e mel silvestre, e ele passava seus dias em oração e jejum. Mas por que João vivia dessa forma? Porque ele sabia que tinha uma missão maior: preparar o caminho para aquele que viria depois dele. Quando chegou o momento certo, João desceu do deserto e começou a pregar. João não escolheu um grande templo para falar. Ele não buscou os poderosos nem os sacerdotes do templo de Jerusalém. Ao invés disso, foi para o deserto da Judéia e começou a pregar para as multidões. Sua mensagem era clara e direta: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. As pessoas vinham de todas as partes para ouvi-lo. Havia algo em João que era diferente. Ele não falava como os líderes religiosos, que muitas vezes estavam mais preocupados com regras do que com a fé verdadeira. João falava com paixão, com verdade, com autoridade. E ele trazia um novo ritual: o batismo nas águas do Rio Jordão. Para os judeus, a ideia de purificação na água já existia, mas o que João fazia era diferente. Ele não apenas purificava, ele anunciava uma transformação de vida. Pessoas de todas as classes sociais iam até ele: pobres, ricos, cobradores de impostos, soldados. Até mesmo fariseus e saduceus, os líderes religiosos da época, foram ver o que estava acontecendo. Mas João não tinha medo de ninguém. Quando viu os fariseus se aproximando, ele os confrontou. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos que mostrem o verdadeiro arrependimento. As palavras de João eram duras, mas sinceras. Ele não tinha medo de falar a verdade, porque sua missão não era agradar os homens, mas sim preparar o caminho para Deus. Um dia, enquanto João batizava no Rio Jordão, uma figura diferente apareceu no meio da multidão. Ele não era um pecador arrependido, nem um fariseu curioso. Era Jesus de Nazaré. João olhou para ele e soube imediatamente: era ele, o Messias que havia sido prometido. Jesus se aproximou e pediu para ser batizado. João ficou confuso. Como poderia ele, um simples homem, batizar o próprio Filho de Deus? Eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? João perguntou. Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. João obedeceu. No momento em que Jesus foi mergulhado nas águas do Jordão e depois ergueu-se novamente, o céu se abriu. Uma luz divina brilhou e uma voz poderosa ecoou: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. No dia seguinte, João viu Jesus novamente e disse a seus seguidores: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão de João estava quase completa. Ele havia cumprido o que Deus lhe ordenou: preparar o caminho para o Messias. Mas seu destino ainda guardava um capítulo final. O vento soprava forte naquela tarde e as pessoas se aglomeravam nas ruas da cidade, todas falando sobre o homem que ousava desafiar o poder estabelecido. João Batista, o grande pregador do deserto, agora se encontrava em uma prisão solitária. Seu tempo de pregação havia chegado ao fim, mas a história de sua vida estava longe de ser concluída. Quando João confrontou o rei Herodes Antipas, denunciando o pecado de seu casamento com a esposa de seu irmão, ele sabia que não seria perdoado. E assim, Herodes, enfurecido pelas palavras de João, mandou-o prender. Na prisão, João vivia em solidão. Mas ainda assim, sua fé permanecia inabalável. Ele sabia que tinha cumprido sua missão. A pergunta que agora rondava sua mente, porém, era: será que o Messias é realmente aquele a quem preparei o caminho? Ele sabia que havia apontado para Jesus, mas as dúvidas começaram a surgir.
como uma sombra que não podia ser afastada. Ele enviou 2 de seus discípulos até Jesus com uma única pergunta: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Quando os discípulos chegaram até Jesus e fizeram a pergunta, ele não respondeu diretamente, mas mandou-os de volta a João com uma mensagem: Digo a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. Essas palavras ecoaram no coração de João e ele soube imediatamente: Jesus era de fato o Messias, o Salvador prometido. Sua missão estava cumprida. Ele havia testemunhado o cumprimento da promessa e agora podia descansar em paz. Mas o fim de João estava próximo. Herodes, ainda incomodado com as palavras do profeta, ordenou sua execução. No dia seguinte, João Batista foi decapitado, martirizado por sua coragem e fidelidade à verdade. Sua morte, no entanto, não foi o fim de seu legado. A lembrança de João, o batizador do Messias, foi preservada através das gerações, e sua história continuaria a ser contada em todo o mundo. Suas palavras, suas ações e sua vida dedicada ao serviço de Deus tornaram-se um farol de luz para aqueles que buscavam a verdade. Assim, as festas juninas, que celebram sua memória, surgiram não apenas como uma expressão de alegria e festa, mas como um lembrete de que a verdade, a coragem e a fé verdadeira nunca devem ser apagadas. No calor das fogueiras, no brilho das bandeirinhas e no ritmo das danças, o espírito de João Batista vive, inspirando a todos a preparar o caminho para a verdade e para o amor de Deus. E é assim que até hoje as festas juninas mantêm viva a história de um homem que, com humildade e coragem, apontou para o Salvador do mundo. Se você foi tocado por essa história, não se esqueça de deixar o seu gostei, comentar abaixo sobre o que mais te inspira sobre a história de São João Batista e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores como este. Em nosso próximo vídeo, vamos mergulhar na história de os 6 homens mais cruéis da Bíblia. O último vai chocar você. Não perca essa incrível história e que Deus abençoe você e toda a sua família.